Olá, boa noite. Sou a Anabela Oliveira, dos Leis e Milionário, e hoje vou-te contar um pouco que foi a minha história de vida. Embora não seja muito boa, não é? Mas são sempre as nossas histórias, não é? Então, a minha história é uma daquelas paixões cegas que obscurece a inteligência e é a partir da qual se deixa de ver todo o resto. Paixão essa que me levou a deixar de ter vida própria, amigos, família, gostos, necessidade, uma história de sobrevivência. Muitas vezes eu pensei em desistir, não é? E ser internada, talvez. Aqui estou eu a falar dos tempos dramáticos. Não é fácil recordar tudo isso, tento sempre esquecer. Casei bem novinha, com 18 anos, por orgulho ferido, nunca por amor ou por gostar. Orgulho esse que me manteve durante 14 anos. Foi uma paralisação total em minha vida, uma estagnação, um ser nada, um não produzir pessoal e intelectual. Final desses 14 anos, decidi separar-me, tinha uma vida insuportável, enfim, né? Numa relação onde realmente nunca houve um princípio humano justo, realmente nunca poderia ter havido um fim humanista. Decidi-me ficar sozinha com dois filhos, um com 4 anos e o outro com 14. A opção foi, nessa altura, foi meio inconsciente. Hoje eu já aprendi muita coisa importante acerca do que é isso de termos vida própria e do preço, por vezes, que temos a pagar para conseguir um dia a dia harmonioso. Hoje eu acho que a minha opção foi certa. Quando eu casei, eu nem sabia ao certo o que fazer da vida. Lembro só que era vítima de muitas coisas. Era a força da raiva que se juntou ao meu orgulho, o ter que aguentar sem saber como, o instinto de conservação que eu acho que cada um só descobre verdadeiramente em si nos momentos limites em que nos tentamos a desistir antes da hora. Hoje cada ano que vai passando, sinto uma sensação cada vez mais forte de acerto, não sei explicar. Sou profundamente crente no sentido em que acredito em algo maior do que eu, a que estou ligada, tipo as marionetes que mexem porque estão ligadas por fios na mão de alguém, não é? Sempre senti essa ligação com algo, uma coisa acima de mim. No entanto, só na altura do divórcio, a confrontar-me com uma série de dificuldades de toda a ordem, é que eu vi verdadeiramente uma força enorme dentro de mim. Havia mesmo. Trabalhei 15 anos no Hotel Ritz como governanta em Lisboa. Fiz centenas de vezes, 2 horários seguidos, sustentava a minha casa, a família, sozinha, não tinha ajuda de ninguém. Ainda por cima tinha que dar dinheiro para vícios horrendos, né? Fui assistida dezenas de vezes no Hospital de Santa Maria, de São José, por agressões que quase que me matavam. O meu ex-marido tinha entrado no mundo da droga, uma coisa que eu desconhecia. Fazia dezenas de dívidas, deixou de trabalhar, sumia de casa, voltava passados uns dias a pedir-me dinheiro, batia-me quando eu não dava, batia aos filhos, enfim, era um pesadelo que eu quero esquecer da minha vida, não é? Lutei, então, parti para o divórcio litigioso, tive que dar metade da minha casa, mas nunca desisti. Então, a partir daí, fui tocando a minha vida para a frente, sempre com o propósito de criar e educar dois filhos. Tive dias difíceis, pois quando as contas chegavam, pouco sobrava para a alimentação dos meus filhos. Passei muitas noites a chorar em silêncio, olhando os meus filhos a dormir e a pensar o que é que vocês vão comer amanhã. Muitos anos eu esqueci de mim, mas sempre com o pensamento: eu vou vencer na vida pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pela minha luta.
Então, durante anos, eu esqueci-me um bocado de mim e fui à luta. Anos depois, eu vim viver para o centro do país, para a minha terra natal, que é perto de Viseu, Tondela. Optei por essa mudança na minha vida, por ser um custo de vida mais económico aqui, mais calmo. Então, eu cheguei aqui, não é? Trabalhei em várias áreas, peguei em tudo que me aparecia, serviços prestados, que englobava segurança social, conservatórios, tribunal, direção de viação, trabalhei com a alfândega de Aveiro, legalizando carros, trabalhei em seguros, trabalhei 5 anos em serviços de solicitadoria, contabilidade, que eu ainda hoje faço, nada recusava na minha vida para ir à luta. Então, com os meus filhos, anos depois, já formados em engenharia, pois dei 2 engenharias para eles, não é? E já casados, com a vida deles já em andamento, as vidas próprias. Então pensei em acalmar um pouco as minhas atividades e então abri um café, e fiz a minha casa. Em paralelo a isso, não é? Derivado a um sonho antigo, iniciei o projeto de uma banda musical com 11 elementos. Ainda deu para aguentar isso durante a banda, né? Durante 7 anos, mas derivada à crise em que vivemos, não só no nosso país, mas a nível mundial, cada vez mais a concorrência é enorme e desleal. Os clientes no café começaram a diminuir, as grandes superfícies começaram a abafar cada vez mais os comércios tradicionais. Então, mais uma vez na vida, tive que ir à luta, à procura de novas oportunidades. Então, como por acaso, um dia, estando eu a dar uma olhada na internet, vi um anúncio a falar da Empower Network e dos Lazy Milionário. Achei um bocado estranho, né? Porque eu desconhecia. Andei uns 8 dias a ler e a pensar sobre realmente o que era esse negócio, pois nunca me passou pela cabeça ao longo destes anos todos que um dia eu poderia vir a trabalhar em marketing, pois eu não era a minha área, uma área que eu não dominava, mas decidi-me. E mais uma vez eu tomei a decisão certa, decisão essa que me levou à realização de muitas coisas que eu sonhava na vida e que nunca tinha encontrado em lugar nenhum. Então, como o meu lema sempre foi e continua a ser, não é? Se temos uma vida para viver, temos uma vida para lutar. Então, eu hoje sinto-me realizada e agradeço a Deus o dia em que eu vi esse anúncio a falar dos Lazy Milionário e da Empower. Então, espero que tenhas gostado um pouco da minha história e desejo-te uma boa noite e até o meu próximo vídeo.